O vento cortante de outubro varria as folhas douradas pelo pátio da prestigiosa Academia Santa Helena, uma instituição centenária, onde as tradições pesavam tanto quanto os muros de pedra que a cercavam. Entre essas tradições, uma das mais rígidas era a separação absoluta entre professoras e alunas, não apenas profissionalmente, mas socialmente, emocionalmente, em todos os aspectos imagináveis. Helena Montenegro, aos 32 anos, era a mais jovem professora titular de literatura da academia. Seus cabelos castanhos sempre presos em um coque impecável, seus ternos discretos e sua postura irrepreensível faziam dela um exemplo de profissionalismo. Filha de uma das famílias mais tradicionais da cidade, havia seguido o caminho esperado, formatura com honras, mestrado em literatura clássica e agora uma carreira sólida na mesma instituição onde estudara. Sua vida era um modelo de perfeição conservadora, pelo menos aos olhos de todos que a conheciam. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto organizava suas anotações após uma aula sobre Safo de Lesbos, ironia que mais tarde assombraria, Helena ouviu passos hesitantes no corredor. Ergueu os olhos e viu uma jovem parada na porta de sua sala, os dedos nervosos brincando com a alça da mochila. Professora Montenegro. A voz era suave, mas havia uma determinação subjacente que chamou a atenção de Helena imediatamente. Sim, em que posso ajudá-la? A garota entrou na sala com movimentos graciosos, quase felinos. Era alta, com cerca de 1,70 m, cabelos negros ondulados, que caíam pelos ombros em cascata rebelde, e olhos verdes, que pareciam guardar segredos antigos. Usava o uniforme da academia, menos saia plissada, atum marinho, camisa branca, blazer, com o brasão bordado menos, mas havia algo nela que transcendia aquela padronização institucional. Sou Marina Castilho. Acabei de me transferir para o último ano. Soube que a senhora oferece aulas de reforço em literatura e, bem, venho de um colégio público. Preciso me preparar para o vestibular. Helena estudou a jovem por um momento que pareceu se estender, além do necessário. Havia algo magnetizante naqueles olhos verdes, uma intensidade que a fazia sentir-se observada de volta, analisada, compreendida de uma forma que a deixava inexplicavelmente nervosa. Claro, Marina. Qual é sua maior dificuldade? Poesia, romântica, Rasper Álvares do Azevedo. Castro Alves. Tenho dificuldade em compreender as camadas de significado. Marina se aproximou da mesa, e Helena percebeu um perfume sutil de jasmim misturado com algo mais selvagem, mais natural. São autores complexos, mesmo. Suas paixões eram intensas, proibidas às vezes. Helena interrompeu-se, percebendo a inadequação. Do comentário, quero dizer, literariamente falando, claro. Marina sorriu. E foi como se um raio de sol atravessasse as pesadas cortinas da sala. A paixão proibida é sempre mais interessante, não acha, professora? O coração de Helena acelerou sem motivo aparente. Havia algo na forma como Marina pronunciou aquelas palavras, um tom quase conspirativo, que a fez sentir-se vulnerável. Bem, do ponto de vista literário, os conflitos geram tensão narrativa interessante. Helena tentou recuperar sua compostura profissional. Podemos começar na próxima terça-feira, às 5 da tarde. Você tem esse horário disponível? Tenho todo o tempo do mundo para isso, professora. Novamente, aquele tom que sugeria mais do que dizia. Helena sentiu as faces esquentarem e fingiu procurar algo em suas anotações. Perfeito. 8, 2. Então, Marina saiu da sala, com a mesma graça felina com que entrara, mas na porta se virou uma última vez. Professora, muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza de que vou aprender muito com a senhora. Quando ficou sozinha, Helena encostou-se na cadeira e respirou fundo. Havia algo perturbador naquele encontro, uma eletricidade no ar que ela não conseguia explicar. Tentou concentrar-se em suas correções, mas os olhos verdes de Marina pareciam flutuar sobre as páginas, desafiando sua concentração. Naquela noite, em seu apartamento elegante no centro da cidade, Helena preparou o jantar, em silêncio. Morava sozinha há 5 anos, desde que terminara o noivado com Eduardo Mendes, filho de amigos da família. Todos esperavam que se casassem. Era a união perfeita
entre duas linhagens tradicionais. Mas Helena sempre encontrara desculpas para adiar, até que Eduardo se cansou de esperar. Ela nunca conseguira explicar para ninguém, nem para si mesma, o que exatamente estava errado. Eduardo era gentil, bem educado, financeiramente estável, tudo que uma mulher deveria querer. Mas quando ele a beijava, ela sentia apenas um vazio, polido, uma obrigação cumprida, sem paixão. Enquanto lavava a louça, Helena intrusa, pensando em Marina novamente. Havia algo na jovem que a inquietava profundamente. Não apenas sua beleza evidente, mas uma maturidade que parecia deslocada em alguém de 17 anos, e aqueles olhos pareciam enxergar através das máscaras que Helena usava diariamente. A terça-feira chegou mais rapidamente do que Helena esperava. Durante o dia, tentou convencer-se de que sua ansiedade era apenas profissional. Queria ser uma boa professora, ajudar uma aluna talentosa, mas quando Marina apareceu na porta de sua sala às 5 em ponto, Helena sentiu o mesmo aperto no peito da semana anterior. Boa tarde, professora. Trouxe algumas dúvidas anotadas. Marina sorriu e colocou um caderno sobre a mesa. Durante a primeira hora, conseguiram manter o foco acadêmico. Marina era realmente inteligente, fazia perguntas perspicazes e demonstrava uma sensibilidade literária impressionante. Mas conforme a tarde avançava e o sol se punha através das janelas altas da sala, a atmosfera começou a mudar. Este verso do Castro Alves: que importa do futuro a certeza menos se tens um coração. Se tens mocidade, ele está falando sobre viver o presente, sobre não deixar o medo do futuro impedir a paixão. Marina perguntou, seus olhos fixos nos de Helena. Exatamente. Ele defendia que alguns sentimentos são tão poderosos que justificam qualquer risco. Helena percebeu que sua voz saíra mais baixa que o normal. E a senhora concorda com isso? Que a paixão pode justificar transgressor? Helena engoliu em seco. A pergunta era acadêmica, mas o modo como Marina fazia, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa, seus olhos nunca desviando dos dela, dava-lhe uma conotação perigosamente pessoal. Literariamente falando, é um tema recorrente no romantismo. Os autores exploravam conflitos entre paixão e convenção social. Mas, e pessoalmente, a senhora já sentiu algo tão intenso que a faria desafiar as convenções? O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Helena sabia que deveria encerrar aquela linha de conversa, voltar ao foco acadêmico, manter as barreiras profissionais, mas havia algo nos olhos de Marina que a hipnotizava, uma vulnerabilidade disfarçada, de coragem que a tocava profundamente. Eu acho que todos nós temos momentos em que questionamos as regras que seguimos. Helena ouviu suas próprias palavras como se fossem ditas por outra pessoa. Marina sorriu novamente, mas desta vez havia uma tristeza quase imperceptível em sua expressão. Às vezes penso se vale a pena seguir regras que nos impedem de ser verdadeiramente felizes. Antes que Helena pudesse responder, Marina recorreu seus materiais e se levantou. Obrigada pela aula, professora. Foi esclarecedora. Depois que Marina saiu, Helena ficou sozinha na sala por mais de 1 hora, incapaz de organizar seus pensamentos. Havia algo acontecendo ali, algo que desafiava todas as suas certezas sobre si mesma, sobre sua vida cuidadosamente organizada. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Helena não conseguiu dormir. Fico na cama, olhando para o teto, tentando entender por que uma aluna de 17 anos a afetava de forma tão profunda. E por que, quando fechava os olhos, tudo que conseguia ver eram aqueles olhos verdes, cheios de mistério e promessa. As aulas de reforço se tornaram o ponto alto da semana para Helena, embora ela se recusasse a admitir isso para si mesma. A cada encontro, a conexão entre ela e Marina se aprofundava, de forma que transcendia qualquer relação professor-aluna normal. Marina não era como as outras estudantes. Havia uma profundidade em suas observações, uma maturidade emocional que fazia Helena esquecer, por momentos perigosos, da diferença de idade e posição entre elas. Professora, posso fazer uma pergunta pessoal? Marina perguntou durante a 4ª sessão,
fechando o livro de Castro Alves que estavam estudando. Helena sentiu o familiar aperto no peito que as perguntas de Marina sempre provocavam. Depende da pergunta. Por que que a senhora escolheu ser professora aqui? Quero dizer, com seu currículo, poderia dar aulas na universidade, ter mais liberdade acadêmica. A pergunta era mais complexa do que parecia. Helena pausou, percebendo que Marina sempre conseguia ir direto ao cerne de questões que ela preferia evitar. Tradição familiar, eu suponho. Minha mãe estudou aqui, assim como minha avó. Há algo reconfortante em perpetuar certas tradições. Reconfortante ou sufocante? Marina perguntou com suavidade, mas seus olhos verdes eram penetrantes. Helena, você é muito direta para uma aluna de 17 anos. 18, na verdade. Fiz aniversário semana passada. Marina, e talvez seja direta, porque reconheço alguém que está presa nas mesmas correntes que eu. Que correntes? Papéis que nos forçam a representar, mesmo quando não combinam com quem realmente somos por dentro. Helena sentiu um arrepio. Havia algo na forma como Marina falava que sugeria que ela via através de todas as máscaras cuidadosamente construídas que Helena usava. E quem você é por dentro, Marina? A pergunta escapou antes que Helena pudesse censurá-la. Marina se inclinou sobre a mesa, diminuindo a distância entre elas. Alguém que não tem medo de sentir intensamente. Alguém que acredita que a vida é curta demais para desperdiçarmos, fingindo ser quem não somos. O perfume de jasmim voltou a envolver Helena, e ela se viu observando os lábios de Marina enquanto ela falava. Percebendo isso, Helena se afastou bruscamente da mesa. Acho que devemos voltar ao foco literário. Mas Marina não desviou o olhar. Professora Helena, posso confessar algo? O uso do primeiro nome foi como uma carícia proibida. Helena sabia que deveria corrigir a informalidade, mas as palavras não saíram. Marina, estes encontros se tornaram a parte mais importante da minha semana. Não apenas pelo estudo, mas porque pela primeira vez na vida, sinto que alguém realmente me vê, me compreende. Helena sentiu o coração acelerar descontroladamente. Marina, você é uma jovem talentosa, mas nossa relação deve permanecer estritamente profissional. Deve? Ou você acredita que deve? Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para o pátio da academia, onde outras alunas conversavam em pequenos grupos. Sabe qual é a diferença entre nós e elas, professora? Helena não respondeu. Mas Marina continuou. E ela, vivendo suas vidas de acordo com roteiros escritos por outras pessoas. Nós duas sabemos como é sufocante isso. Não sabemos? Marina, Helena se aproximou sem perceber que estava sendo atraída como por um imã. Você já se apaixonou, professora? Apaixonou de verdade. Do tipo que te faz questionar tudo, que te faz sentir viva pela primeira vez? A pergunta era perigosa demais. Íntima demais. Helena deveria ter encerrado a conversa ali. Mas havia algo na vulnerabilidade disfarçada de Marina, que tocava uma parte de si mesma, que ela mantinha cuidadosamente enterrada. Eu já pensei que sim. Mas agora percebo que talvez não soubesse o que era realmente se apaixonar. Marina se virou da janela, e seus olhos encontraram os de Helena. A distância entre elas era pequena demais, perigosa demais. E agora, sabe, o silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica. Helena sabia que estava à beira de um precipício, que qualquer palavra, qualquer movimento poderia mudar tudo irreversivelmente. Marina. Isto é, Helena tentou se afastar, mas Marina segurou sua mão suavemente. Errado? Perigoso? Proibido? Marina sorriu tristemente. Todas as coisas mais verdadeiras na vida, geralmente são. O toque da mão de Marina era quente, real, e Helena sentiu como se acordasse de um sonho longo e sem cor, por um momento terrível e maravilhoso. Ela se permitiu imaginar como seria ceder àquela atração, abraçar aquele sentimento que crescia dentro dela, como uma tempestade. Mas então a porta da sala se abriu bruscamente. Professora Montenegro, preciso falar com... A voz da diretora, irmã Beatriz, morreu no ar, quando ela viu Helena e Marina próximas demais, as mãos ainda entrelaçadas. Helena se afastou de Marina, como se tivesse sido queimada, o sangue fugindo de seu rosto. Irmã Beatriz,
Estávamos apenas a religiosa, uma mulher severa de 60 anos, que dirigia a academia com mão de ferro. Examinou a cena com olhos frios e calculistas. Apenas o que, professora Montenegro? Discutindo literatura. Marina fez uma pergunta sobre a intensidade emocional na poesia romântica. E, entendo, o tom da irmã Beatriz era gélido. Senhorita Castilho, creio que sua aula terminou. Pode ser. Marina olhou para Helena com uma expressão que misturava preocupação e desespero, mas obedeceu em silêncio. Na porta, ela se virou uma última vez, e Helena viu lágrimas brilhando em seus olhos verdes. Quando ficaram sozinhas, irmã Beatriz fechou a porta e se posicionou diante da mesa de Helena como um juiz, diante de um réu. Professora Montenegro, a senhora está ciente das regras desta instituição? Das responsabilidades que tem como educadora? Sim, irmã. Claro que sim. Então, explique-me o que acabei de presenciar. Helena sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Como poderia explicar algo que ela mesma mal compreendia? Como poderia justificar sentimentos que desafiavam tudo em que acreditara sobre si mesma? Foi apenas um mal-entendido. Marina é uma aluna dedicada. Estávamos discutindo poesia. A senhora está me tomando por idiota? A voz da irmã Beatriz subiu uma oitava. Vi a forma como vocês se olhavam. Vi a intimidade inadequada. Andreva. Helena engoliu em seco, sentindo o peso de décadas de tradição e expectativa familiar pressionando seus ombros. Irmã, asseguro-lhe que não aconteceu nada inadequado. Jamais ultrapassaria os limites profissionais. Jamais ultrapassaria. Ou ainda não ultrapassou. A pergunta era uma armadilha, e ambas sabiam disso. Helena permaneceu em silêncio, incapaz de mentir completamente, mas também incapaz de admitir a verdade. Muito bem. A partir de hoje, as aulas de reforço da senhorita Castilho serão transferidas para o professor Augusto. E sugiro fortemente que a senhora reflita sobre suas prioridades profissionais e pessoais. Irmã, por favor. Marina precisa de ajuda com literatura especificamente. E o professor Augusto leciona história. A decisão está tomada. Herman. Beatriz se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Professora Montenegro, esta instituição confiou em sua família. Por gerações, seria uma pena que essa confiança fosse quebrada por impulsos inadequados. Sozinha em sua sala, Helena desabou na cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Em questão de minutos, seu mundo cuidadosamente ordenado havia se despedaçado. E o pior era que, mesmo sabendo dos riscos, mesmo entendendo as consequências, uma parte dela não se arrependia completamente do que havia sentido quando Marina tocou sua mão. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem no celular de um número desconhecido. Professora, precisamos conversar. Helena olhou para a tela por longos minutos, sabendo que responder seria dar um passo em direção a um território desconhecido e perigoso, mas também sabendo que não responder seria negar a única coisa verdadeira que havia sentido em anos. Finalmente, digitou. Amanhã, 19 horas, Café Central. Ao enviar a mensagem, Helena soube que havia cruzado uma linha, da qual talvez nunca conseguisse voltar. O Café Central ficava no centro histórico da cidade, longe da academia e dos olhos curiosos que poderiam reconhecer Helena. Era um lugar pequeno e discreto, frequentado principalmente por artistas locais e universitários. Helena chegou 15 minutos adiantada, escolheu uma mesa no fundo e pediu um chá que mal tocou enquanto esperava. Quando Marina entrou, Helena sentiu o ar se rarefazer ao seu redor. A jovem havia trocado o uniforme escolar por um vestido azul marinho simples, mas que realçava sua silhueta elegante. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas pelos ombros, e ela parecia mais velha, mais mulher do que nunca. Obrigada por vir, Marina disse, sentando-se à frente de Helena. Estava com medo de que não viesse. Eu também estava com medo. Helena admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Elas se olharam em silêncio por um momento que pareceu eterno. Helena percebeu que Marina também estava nervosa, menos seus dedos brincavam com um guardanapo,
e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que contrastava com a confiança que demonstrava na escola. Helena. Marina começou, usando o primeiro nome naturalmente. O que aconteceu ontem mudou tudo. Não mudou? Helena assentiu, incapaz de mentir. Irmã Beatriz transferiu suas aulas para outro professor. Eu sei. Ela me chamou hoje de manhã e deixou bem claro que qualquer proximidade inadequada seria vista como comportamento inaceitável. Marina fez aspas no ar ao dizer proximidade inadequada, mas seu sorriso era triste. Marina, eu sinto muito. Nunca deveria ter permitido que as coisas chegassem a este ponto. Sou a adulta nesta situação. A profissional, responsável. Pare. Marina interrompeu, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a de Helena novamente. Não se culpe por algo que nós duas sentimos. O toque enviou a mesma corrente elétrica de sempre, através do corpo de Helena. Ela sabia que deveria se afastar, mas não conseguia. Marina, você é jovem, talentosa, tem toda uma vida pela frente. Não pode comprometer seu futuro por isso, nem consegue dar nome ao que sentimos? Marina perguntou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Helena, pela primeira vez na vida, eu me sinto viva. Pela primeira vez, alguém me vê realmente me compreende. E você quer que eu ignore isso? Helena sentiu seu coração se despedaçar. Quero que você seja feliz, que encontre alguém adequado, que tenha a vida que merece. E quem decide o que é adequado? A sociedade, a igreja, sua família. Marina se inclinou sobre a mesa, sua voz baixa mas intensa. Helena, quando foi a última vez que você fez algo porque queria, não porque era esperado de você? A pergunta atingiu Helena como um soco. Ela tentou se lembrar de algum momento em sua vida adulta em que havia tomado uma decisão baseada puramente em seus próprios desejos, em seus próprios sentimentos, e não conseguiu. Não é tão simples assim, Marina. Temos responsabilidades, consequências a considerar. Responsabilidades para com quem? Para com pessoas que nos amariam, menos se soubessem quem realmente somos. Marina limpou uma lágrima que escorreu por sua face. Helena, eu te amo. As palavras caíram entre elas, como uma bomba. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor, todas as suas certezas se despedaçando como vidro. Marina, você não pode. Nós não podemos. Por que não? Porque você é minha professora, porque somos ambas mulheres, porque sua família não aprovaria. Marina se levantou abruptamente. Sabe de uma coisa? Você está certa. Eu sou jovem, tenho toda uma vida pela frente, e não vou desperdiçá-la amando alguém que tem medo demais de viver. Marina saiu do café, deixando Helena sozinha. Com o peso de suas palavras, Helena ficou ali por mais de uma hora, olhando para a xícara de chá frio, tentando processar o que havia acontecido. Nos dias seguintes, Helena tentou voltar à sua rotina normal, mas era impossível. Via Marina pelos corredores da escola, mas a jovem a evitava cuidadosamente. Emma Saladurrola, quando suas matérias se cruzavam no currículo, Marina era educada, mas distante, tratando Helena com a mesma cortesia fria que dispensava aos outros professores. A mudança era dolorosa para Helena, de uma forma que ela não havia antecipado. Ela havia se acostumado com sorrisos especiais de Marina, com suas perguntas inteligentes, com a conexão única que compartilhavam. Agora, vendo Marina se fechar como uma flor que perde as pétalas, Helena começou a questionar se havia feito a escolha certa. Uma semana depois do encontro no café, Helena estava corrigindo provas em sua sala, quando ouviu uma batida suave. Na porta, seu coração acelerou, esperando que fosse Marina, mas era irmã Beatriz. Professora Montenegro, preciso informá-la de que a senhorita Castilho pediu transferência para outra escola. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Transferência. Por quê? Alegou que não estava se adaptando ao ambiente acadêmico aqui. Disse que se sentia desencorajada. A irmã olhou Helena com suspeita. Você não teria ideia do que poderia ter causado esse desencorajamento. Teria? Helena balançou a cabeça, não confiando em sua voz. Bem, de qualquer forma, achei melhor informá-la. A transferência será
efetivada na segunda-feira. Naquela noite, Helena dirigiu até a casa de Marina. Era um bairro de classe média, com casas simples mas bem cuidadas. Helena ficou no carro por quase 1 hora, tentando reunir coragem para bater na porta. Quando finalmente o fez, foi a mãe de Marina quem atendeu, uma mulher de má idade, com os mesmos olhos verdes da filha. Boa noite, sou Helena Montenegro, professora de Marina na academia. Professora, Marina falou muito da senhora. Por favor, entre. Helena foi conduzida à sala de estar, onde Marina estava sentada no sofá lendo um livro. Quando viu Helena, seus olhos se arregalaram de surpresa. Mãe, a professora Montenegro e eu precisamos conversar sobre Sabra. Podemos usar o jardim? A mãe de Marina assentiu, aparentemente sem perceber a tensão no ar. No pequeno jardim dos fundos, sob a luz suave das estrelas, Helena e Marina se encararam novamente. Vim pedir que você se transfira, Helena disse, diretamente. E por que faria isso? Pensei que seria um alívio para você me ver longe. Marina, Helena respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. Você estava certa. Eu tenho passado a vida toda vivendo de acordo com as expectativas dos outros. E quando você apareceu, quando senti o que sinto por você, foi como se acordasse depois de anos dormindo. Marina deu um passo à frente, seus olhos brilhando com esperança cautelosa. E o que você sente por mim, Helena? Helena olhou nos olhos verdes que a haviam assombrado durante semanas e finalmente encontrou coragem para ser honesta consigo mesma. Eu te amo, Marina. E isso me apavora porque não sei como lidar com isso, como proteger você, como proteger a nós duas das consequências. Marina fechou a distância entre elas, tomando as mãos de Helena nas suas. Então, vamos descobrir juntas. Não precisa ser para sempre, não precisa ser perfeito, mas, por favor, não me peça para fingir que isso não existe. Sob o céu estrelado, Helena finalmente cedeu ao que havia estado negando por semanas. Inclinou-se e beijou Marina suavemente, sentindo como se estivesse saltando de um penhasco, sem saber onde iria pousar. O beijo foi terno, hesitante no início, mas logo se aprofundou carregado de toda a tensão e desejo reprimidos. Quando se separaram, ambas estavam respirando com dificuldade. E agora? Marina perguntou, suas mãos ainda entrelaçadas às de Helena. Agora navegamos em águas desconhecidas, Helena respondeu. Mas, naquela noite, Helena tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Escolheu o amor, ao invés da segurança. Mas nem ela nem Marina imaginavam as consequências devastadoras que essa escolha traria. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos e conflituosos da vida de Helena. Ela e Marina desenvolveram um relacionamento clandestino, cheio de encontros secretos e momentos roubados, que eram ao mesmo tempo mágicos e atormentadores. Marina não se transferiu da academia, mas elas tiveram que ser extremamente cuidadosas. Desenvolveram um sistema elaborado de comunicação, menos bilhetes deixados em livros da biblioteca, mensagens codificadas, olhares carregados de significado, através dos corredores da escola. Seus encontros aconteciam sempre longe da cidade, em cafés de cidades vizinhas, em trilhas isoladas na mata, no apartamento que Helena alugou discretamente, em um bairro distante. Cada momento juntas era precioso e desesperado, carregado da consciência de que estavam vivendo algo que o mundo não aprovaria. Às vezes sinto como se fôssemos duas fugitivas, Marina disse uma tarde, deitada nos braços de Helena no pequeno apartamento que se tornou o santuário delas. Helena acariciou os cabelos escuros de Marina, respirando seu perfume familiar. Você se arrepende? Nunca, Marina respondeu sem hesitação. E você? Helena pausou. Seria mentira dizer que não havia momentos de dúvida, especialmente nas madrugadas insones, quando se questionava sobre o que estava fazendo com a vida de Marina, com sua própria carreira, com toda a estrutura que havia levado décadas para construir. Arrepender-me de te conhecer seria impossível. Mas me preocupo com você, com seu futuro. Marina se virou nos braços de Helena, seus olhos verdes sérios. Meu futuro é minha responsabilidade. E eu escolho construí-lo, incluindo você. Mas o mundo exterior não estava disposto
a ignorar o que elas tentavam manter secreto. Pequenos sinais começaram a aparecer. Olhares suspeitos de colegas, comentários oblíquos de irmã Beatriz, a sensação constante de estar sendo observada. O primeiro aviso real veio através de Sofia Mendes, prima de Helena, e uma das principais fofoqueiras da alta sociedade local. Durante um almoço familiar dominical na casa dos pais de Helena, Sofia fez um comentário aparentemente casual que gelou o sangue da professora. Helena, querida, algumas pessoas têm comentado que você anda muito diferente ultimamente. Mais distraída, mais reservada. Há algo que devemos saber. Helena forçou um sorriso. Apenas o estresse do fim do ano letivo, Sofia. Nada mais. Mas ela viu o olhar calculista da prima e soube que as suspeitas estavam crescendo. A situação se tornou insustentável quando Carlos Montenegro, pai do Helena, apareceu em sua casa numa quinta-feira à noite, sem avisar. Helena acabara de chegar de um encontro com Marina, e ainda carregava o perfume de jasmim nos cabelos quando abriu a porta. Pai, o que faz aqui tão tarde? Carlos Montenegro era um homem imponente de 65 anos, juiz aposentado e patriarca respeitado na sociedade local. Seu rosto estava sério, quase sombrio. Precisamos conversar, Helena. Posso entrar? No living, Carlos se recusou a sentar-se, preferindo ficar de pé como se estivesse presidindo um tribunal. Helena, recebi informações preocupantes sobre seu comportamento recente. O coração de Helena disparou. Que tipo de informações? Você foi vista em companhia de uma aluna sua várias vezes, em lugares que uma professora não deveria frequentar com uma estudante. Carlos pausou, observando a reação da filha. A filha dos Castilho. Helena sentiu o mundo desmoronar. Pai, posso explicar? Pode? Então me explique por que minha filha, uma Montenegro, está arriscando décadas de reputação familiar por uma obsessão inadequada. A palavra obsessão doeu mais do que Helena esperava. Não é uma obsessão, pai. É o quê? Amor. Carlos riu amargamente. Helena, você tá beirando os 33 anos. Já passou da hora de amadurecer e assumir suas responsabilidades. E quais são essas responsabilidades? Casar com alguém que não amo? Viver uma vida que não é... São as responsabilidades de honrar o nome da sua família, de manter a posição que construímos por gerações. A voz de Carlos subiu uma oitava. Você acha que pode simplesmente ignorar décadas de tradição por um capricho? Um capricho? Helena sentiu uma raiva que não sabia possuir. Pai, pela primeira vez na vida eu me sinto verdadeiramente viva, verdadeiramente feliz. E o senhor chama isso de capricho? Feliz? Carlos olhou para a filha como se ela fosse uma estranha. Helena, você está se envolvendo com uma menor de idade, sua aluna. Isso não é amor. É uma transgressão grave que pode destruir sua carreira e nossa reputação. Marina tem 18 anos. É maior de idade. Continua sendo sua aluna. Continua sendo uma situação de abuso de poder. Carlos se aproximou, seu tom se tornando mais ameaçador. E continua sendo uma aberração que esta família não vai tolerar. A palavra aberração foi como um tapa na cara de Helena. Lágrimas começaram a queimar seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Então, o que o Senhor está dizendo, pai? Estou dizendo que você vai terminar essa situação imediatamente. Vai voltar à sua vida normal, comportar-se de acordo com sua posição, e vamos fingir que isso nunca aconteceu. E se eu não quiser? O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaça. Então, você descobrirá que tipo de influência a família Montenegro ainda tem nesta cidade. E descobrirá também o que acontece com jovens que fazem acusações inadequadas contra figuras respeitadas da educação. A ameaça implícita contra Marina fez Helena empalidecer. Pai, você não faria isso. Testaria minha determinação de proteger esta família, porque eu já conversei com alguns contatos. A diretoria da academia está muito interessada em uma investigação mais aprofundada sobre o comportamento de certas professoras. Helena compreendeu a extensão da armadilha em que havia caído. Não era apenas sua carreira em jogo, mas também o futuro de Marina. Se houvesse uma investigação formal, mesmo que não encontrassem provas concretas,
a reputação de Marina. Sirius, ela seria vista como a aluna que seduziu a professora, ou pior, como vítima de abuso. Em ambos os casos, seu futuro acadêmico estaria arruinado. O que o senhor quer que eu faça? Helena perguntou, sua voz saindo como um sussurro derrotado. Amanhã você vai procurar a garota e vai terminar tudo. Vai explicar que foi um erro, que ela mal interpretou sua atenção profissional, e depois vai se concentrar em encontrar um marido adequado. Eduardo Mendes ainda está solteiro e interessado. Naquela noite, Helena chorou como não chorava desde criança. Sabia que não tinha escolha menos proteger Marina. Significava sacrificar seu próprio coração. No dia seguinte, Helena pediu para Marina encontrá-la no apartamento secreto. Quando Marina chegou, radiante como sempre, Helena sentiu seu coração se despedaçar antecipadamente. Helena, você parece abatida. Aconteceu alguma coisa? Helena havia ensaiado as palavras a noite toda, mas ainda assim foi uma das coisas mais difíceis que já teve que fazer. Marina, precisamos conversar. Sobre nós, o sorriso de Marina desvaneceu gradualmente. O que há? Eu acho que cometi um erro grave. Marina se sentou lentamente no sofá, seus olhos verdes se enchendo de medo. Que tipo de erro, este relacionamento? O que estamos fazendo? Não é certo. Nunca foi certo. Helena, do que tá falando? Ontem você me disse que me amava. E foi isso que me fez perceber o quão egoísta estou sendo. Helena forcou-se a não olhar nos olhos de Marina, sabendo que perderia a coragem se o fizesse. Você é jovem, brilhante, tem toda uma vida pela frente. E eu sou uma mulher mais velha, sua professora, aproveitando-me de uma situação inadequada, aproveitando-se. Helena, isso é ridículo! Nós nos amamos? Não. Helena se levantou, caminhando até a janela para não ver o desespero crescente no rosto de Marina. Eu me deixei levar por uma atração inadequada. E você, na sua juventude, confundiu isso com amor. Não acredito que esteja dizendo isso. A voz de Marina estava carregada de lágrimas. Helena, me olhe e diga que não me ama. Helena permaneceu de costas, sabendo que se virasse, perderia toda a determinação. Não te amo, Marina. Sinto muito se te dei a impressão contrária. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de soluços contidos. Helena ouviu Marina se levantar e caminhar até a porta. Um dia, Marina disse, sua voz trêmula mas determinada. Você vai perceber que desperdiçou a única coisa verdadeira que tinha na vida, por medo do que os outros pensariam. E espero que quando isso acontecer, seja tarde demais para consertar. A porta se fechou e Helena desabou no chão, finalmente, permitindo que as lágrimas que havia contido por horas fluíssem livremente. Nos dias seguintes, Helena tentou voltar à sua rotina anterior, mas era impossível. Cada corredor da academia ecoava com lembranças de Marina. Cada aula de literatura a lembrava de suas discussões apaixonadas sobre poesia e amor. Marina voltou ao tratá-la como cortêsia fria, mas Helena podia ver a dor nos olhos verdes, que uma vez brilharam de amor por ela. A jovem também havia mudado, estava mais retraída, mais distante de todos, não apenas de Helena. Depois da ruptura, Helena soube através de fofocas escolares que Marina havia começado a namorar João Silveira, filho de uma família tradicional da cidade. Vê-los juntos nos eventos sociais foi como receber uma punhalada repetidas vezes, mas o pior ainda estava por vir. Durante uma reunião pedagógica, irmã Beatriz anunciou que Marina havia desistido de prestar vestibular para a literatura, optando por direito em uma universidade em São Paulo. Uma perda para as letras, comentou o professor Augusto. Egorta tinha um talento excepcional para análise literária. Helena sabia que havia destruído não apenas seu próprio coração, mas também os sonhos de Marina. A jovem que uma vez falava de poesia com paixão, agora escolhia uma carreira prática e distante de tudo que amava. Naquela noite, Helena escreveu uma carta que nunca enviaria. Marina, sei que não tenho o direito de escrever estas palavras, depois do que fiz, mas preciso que saiba que cada dia longe de você é uma pequena morte. Menti quando disse que não te amava menos. Menti para proteger-lhe das consequências de nosso amor, mas ao tentar salvá-la,
destruí a ambas. Perdoe-me, se puder, e seja feliz, mesmo que essa felicidade não inclua a literatura que você tanto amava, mesmo que não me inclua. Enquanto queimava a carta na lareira, Helena compreendeu que havia pagado o preço mais alto possível pelo amor. Havia perdido tanto a pessoa amada quanto a si mesma no processo. 2 anos se passaram desde o fim do relacionamento entre Helena e Marina. Para o mundo exterior, a vida de Helena havia retornado ao seu curso esperado. Ela se casara com Eduardo Mendes 6 meses após a ruptura. Uma união que foi celebrada como a reconciliação perfeita pelos círculos sociais conservadores da cidade. Mas por trás da fachada de casamento respeitável e vida ordenada, Helena era uma sombra de si mesma. Ela cumpria seus deveres de esposa e professora com eficiência mecânica, mas havia perdido toda a paixão pela literatura, pela vida, por qualquer coisa que lembrasse o tempo em que se sentira verdadeiramente viva. Eduardo era um marido considerado e paciente, mas Helena sabia que ele percebia sua frieza emocional. Nas raras vezes em que faziam amor, ela fechava os olhos e tentava não pensar em mãos mais suaves, em perfume de jasmim, em olhos verdes, que uma vez a olharam como se ela fosse o centro do universo. Marina havia se formado na academia e partido para São Paulo, onde cursava Direito na USP, através das inevitáveis fofocas de cidade pequena. Helena soube que a jovem havia terminado o namoro com João Silveira e estava se destacando academicamente, mas também que se tornara uma pessoa mais séria, mais fechada. A primeira rachadura na vida cuidadosamente reconstruída de Helena apareceu numa manhã de segunda-feira, quando a irmã Beatriz anunciou que receberia uma ex-aluna ilustre para uma palestra sobre carreiras jurídicas. Marina Castilho se formou com distinção na USP e foi aceita em um mestrado em Direitos Humanos. Ela gentilmente aceitou vir falar com nossas alunas do último ano sobre oportunidades na advocacia. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Em 2 anos, havia conseguido evitar qualquer encontro com Marina, mas agora seria impossível escapar. Na manhã da palestra, Helena se preparou como se fosse para uma batalha. Escolheu um tailleur conservador, prendeu os cabelos no coque impecável de sempre, aplicou maquiagem discreta, mas suas mãos tremiam enquanto se arrumava, e Eduardo comentou durante o café da manhã que ela parecia pálida, apenas um pouco. Do estresse pré-menstrual, Helena mentiu, forçando um sorriso. Quando Marina entrou no auditório da academia, Helena sentiu como se o tempo tivesse parado. A jovem de 18 anos havia se transformado em uma mulher de 20, mais alta, mais elegante, com uma presença que comandava atenção imediata. Usava um blazer atum marinho e uma saia lápis, os cabelos presos em um rabo de cavalo sofisticado, mas seus olhos verdes mantinham a mesma intensidade de sempre. Marina falou por 1 hora sobre sua trajetória acadêmica, sobre as oportunidades na advocacia, sobre a importância de lutar por justiça social. Sua eloquência era impressionante, sua paixão pelo tema evidente. Helena percebeu que, embora Marina tivesse abandonado a literatura, havia encontrado uma nova forma de usar sua inteligência e sensibilidade para fazer a diferença no mundo. Durante toda a palestra, Marina evitou cuidadosamente olhar na direção onde Helena estava sentada, entre os outros professores. Mas quando chegou o momento das perguntas, uma aluna perguntou se ela havia sempre sabido que queria ser advogada. Marina pausou por um momento, e pela primeira vez seus olhos encontraram os de Helena através do auditório. Na verdade, não. Durante muito tempo pensei em seguir literatura. Havia uma professora que me inspirou profundamente a amar a poesia, a ver a beleza na palavra escrita. Sua voz tremeu quase imperceptivelmente. Mas às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes dos que imaginávamos, e aprendi que podemos encontrar paixão e propósito em lugares inesperados. Após a palestra, Helena tentou escapar discretamente, mas irmã Beatriz a interceptou. Professora Montenegro, venha cumprimentar nossa ex. Helena não teve escolha, senão se aproximar do pequeno grupo que se formara ao redor de Marina. Quando chegou sua vez, Marina estendeu a mão, profissionalmente.
Professora Montenegro. É um prazer, revela o toque da mão de Marina, menos frio. Formal, distante, foi como um punhal no coração de Helena. Marina, parabéns por suas conquistas, fico muito orgulhosa do que você se tornou. Obrigada. A base que recebi aqui foi fundamental. Marina sorriu educadamente, mas seus olhos permaneceram frios. Mais tarde, Helena soube, através da secretaria, que Marina ficaria na cidade por 3 dias, hospedada na casa de uma prima. Durante esses 3 dias, Helena foi incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Sabia que deveria deixar o passado em paz, mas uma parte dela, desesperadamente, queria uma chance de explicar, de pedir perdão, de tentar consertar o que havia quebrado. Na última noite da visita de Marina, Helena tomou uma decisão impulsiva. Dirigiu até a casa da prima de Marina e ficou esperando do lado de fora por quase 2 horas. Quando Marina finalmente apareceu, caminhando sozinha pela rua, Helena saiu do carro. Marina parou, mas não se virou imediatamente. Quando o fez, sua expressão era de cansaço e resignação. O que você quer, Helena? O uso do primeiro nome, sem o professora, foi ao mesmo tempo íntimo e devastador. Preciso pedir desculpas pelo que fiz, pela forma como terminei as coisas 2 anos atrasada, não acha? Marina cruzou os braços, uma barreira física e emocional entre elas. Eu sei, mas preciso que você saiba que eu menti. Quando disse que não te amava, quando disse que foi um erro, eu menti. Marina riu amargamente. E por que deveria acreditar em você agora? Helena respirou fundo, sabendo que estava prestes a confessar algo que poderia destruir completamente a vida que havia construído nos últimos 2 anos. Porque não passei um único dia sem pensar em você. Porque me casei tentando esquecer você e falho miseravelmente todas as noites. Porque você foi, e ainda é, o amor da minha vida. Marina ficou em silêncio por um longo momento, suas defesas visivelmente abaladas pelas palavras de Helena. Então, por que fez o que fez? Helena contou tudo, sobre a visita do pai, sobre as ameaças, sobre o medo de destruir o futuro de Marina. Conforme falava, viu as lágrimas se formando nos olhos verdes, que havia sonhado por 2 anos. Você deveria ter confiado em mim, Marina disse finalmente. Deveria ter me deixado fazer minha própria escolha. Eu sei, e me odeio por isso. Todos os dias, Marina se aproximou lentamente, diminuindo a distância física entre elas pela primeira vez em 2 anos. Helena, você destruiu os 2 anos mais importantes da minha juventude. Me fez questionar meu próprio valor, minha própria percepção da realidade. Precisei de terapia para conseguir confiar nos meus sentimentos novamente. Caramba, era como um tapa na cara de Helena, mas ela sabia que merecia ouvir tudo. Mas, Marina continuou, também me fez mais forte. Me ensinou que não posso depender de outra pessoa para minha felicidade. E, por mais que doa admitir, talvez tenha feito a escolha certa. Eu era muito jovem, muito idealista, talvez não estivesse preparada para enfrentar as consequências de nosso amor. E agora? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Marina olhou nos olhos de Helena pela primeira vez desde que se reencontraram. E Helena viu ali a mulher forte e determinada, em que a jovem apaixonada se havia transformado. Agora sou uma mulher adulta, com minha própria carreira, minha própria vida. Agora posso fazer escolhas informadas sobre meu futuro. Marina, Helena, você é casada. Felizmente casada, pelo que me disseram. Helena balançou a cabeça. Não sou feliz. Eduardo é um bom homem. Mas não sou eu. Marina completou a frase com uma tristeza que transcendia anos de dor. Não. Marina se aproximou ainda mais. E Helena pode sentir novamente aquele perfume familiar de jasmim, agora misturado com uma sofisticação que não existia aos 18 anos. Helena, preciso que saiba uma coisa. Eu te perdoo. Entendo por que fez o que fez e te perdoo completamente. Helena sentiu lágrimas de alívio queimarem seus olhos. Mas, Marina continuou, perdoar não significa que possamos voltar ao que éramos. Muito tempo passou. Muita dor aconteceu. Somos pessoas diferentes agora.
Eu sei, mas isso significa que não há esperança para nós? Marina tocou o rosto do Helena suavemente, um gesto que carregava todo o amor e toda a despedida do mundo. Significa que, se algum dia houver um futuro para nós, será construído por duas mulheres adultas, fazendo escolhas conscientes, não por uma professora e sua aluna tentando desafiar o mundo. E existe essa possibilidade? Marina sorriu pela primeira vez desde que se reencontraram, e foi como ver o sol nascendo após uma longa noite. Quem sabe, a vida é cheia de reviravoltas inesperadas. Mas primeiro você precisa descobrir quem é Helena Montenegro quando não está tentando agradar todo mundo ao seu redor. Com essas palavras, Marina se afastou, mas antes de ir embora, se virou uma última vez. Helena, quando descobrir quem você realmente é, quando tiver coragem de viver sua própria vida, ao invés da vida que outros escolheram para você, me procure. Estarei em São Paulo, construindo minha carreira, me tornando a mulher que quero ser. E, talvez, só talvez, possamos descobrir se ainda existe algo real entre nós. Helena ficou sozinha na rua, assistindo Marina se afastar pela segunda vez em sua vida. Mas desta vez, ao invés de desespero, sentiu algo que não experimentava há 2 anos. Esperança. Nos meses seguintes, Helena começou a fazer mudanças graduais em sua vida. Começou terapia, questionou suas escolhas, redescobriu sua paixão pela literatura, teve conversas honestas com Eduardo sobre a natureza de seu casamento. E juntos, decidiram por uma separação amigável. Não foi fácil enfrentar a ira da família, a condenação social, o ostracismo parcial dos círculos conservadores. Cedei. Mas pela primeira vez na vida, Helena estava fazendo escolhas baseadas em seus próprios desejos e em sua própria verdade. Ano depois, Helena se mudou para São Paulo. Conseguiu um emprego como professora em uma universidade. Voltou a escrever sobre literatura. Reconstruiu sua vida do zero. E numa tarde de primavera, enquanto tomava café em uma livraria próxima à USP, Helena viu uma figura familiar atravessando a rua. Marina, mais linda e confiante do que nunca, carregando uma pasta de advogada e falando animadamente ao telefone. Helena não a abordou. Ainda não estava pronta. Ainda estava descobrindo quem era a mulher livre que havia se tornado. Mas, pela primeira vez em anos, sorriu genuinamente, porque agora sabia que existiam segundas chances para quem tem coragem de reivindicá-las. E que o amor verdadeiro, quando é real, pode sobreviver a qualquer tempestade, menos até mesmo aquelas que nós mesmos criamos. A história de Helena e Marina não havia terminado 2 anos atrás, em uma sala de aula. Havia apenas começado um novo capítulo, escrito desta vez por 2 mulheres livres e conscientes de suas escolhas. E as melhores histórias de amor, afinal, são aquelas que nos transformam em versões melhores de nós mesmos.